Olá, irmãos, a paz do Senhor, pela graça e misericórdia do Senhor, estamos aqui mais uma vez. É um prazer estar falando com você a cada semana, trazendo um estudo da palavra para os irmãos, para meditarmos juntos e aprender mais do Senhor. Estou ainda dentro do tema do caráter cristão e o estudo de hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre mais uma virtude do caráter cristão, que é a mansidão. Mansidão é fruto do Espírito, né? Faz parte do fruto do Espírito. Isso é lá em Gálatas capítulo 5. A propósito, Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O nosso texto áureo diz o seguinte, citando Mateus capítulo 5, verso 5, diz assim: bem-aventurados os mansos, porque os mansos herdarão a terra. Está dentro das bem-aventuranças ali que Jesus falou no sermão chamado da montanha. Ele diz que os mansos são bem-aventurados porque herdarão a terra. Então a terra não será herdada pelos fortes, pelos atrevidos, por aqueles que se atiram, mas pelos mansos. A mansidão é uma virtude do Espírito Santo. O Salmo 37, versículo 8, nos diz o seguinte: deixa a ira, abandona o furor, porque isso pode acabar mal. E Provérbio capítulo 17, verso 17 diz assim: em todo tempo ame o amigo, porque na angústia você terá um irmão. Então, quando você tem um amigo em todo tempo, no dia da angústia você terá um irmão em quem confiar. Bom, mansidão no grego é praus ou praos, que denota gentil, moderado, submisso. A raiz dessa palavra dá a ideia de amansar o animal bravo. Para facilitar a compreensão, podemos dizer que uma pessoa mansa é aquela que tem as rédeas das emoções nas mãos. É o autocontrole das emoções. Eu já vi muitas pessoas lá na roça amansando cavalos, por exemplo, domando o cavalo. Existem alguns métodos para dominar o animal, né? O mais usado é a pancadaria. É um pedaço de pau, bate no animal até ele obedecer por medo de apanhar. É o que muitas pessoas são tratadas por Deus assim. Tem pessoas que apanham muito de Deus porque Deus quer controlá-la e ela não deixa. E já tem pessoas que domam o animal com carinho, com jeito. É o jeito que Deus nos trata muito melhor do que nós merecemos, muito acima da nossa capacidade de entender. Deus, com amor, nos trata assim, tentando domar o nosso coração para que Ele possa usar cada um de nós. A importância do autoexame. Você já imaginou como seria a vida se não houvesse espelho? Eu achei isso aqui muito interessante. Ninguém que tenha um mínimo de bom senso sai de casa sem dar uma olhada no espelho. O escritor John Maxwell, no seu livro Vencendo com as Pessoas, faz uma abordagem sobre a lei do espelho, que nos ajuda a compreender a importância do autoexame. A primeira coisa que nós precisamos entender, a primeira pessoa que devo conhecer bem sou eu mesmo. Antes de conhecer outras pessoas, antes de analisar outras pessoas, antes de trabalhar com outras pessoas, eu preciso conhecer a mim mesmo. A natureza humana parece dotar as pessoas de capacidade de julgar todo mundo, menos ela mesma. Nós vemos defeito em todo mundo. O fulano é feio, o fulano é sem educação, o ciclano é bruto, e vamos colocando defeito em todo mundo. Mas às vezes não olhamos para nós mesmos. Às vezes você vê uma pessoa falando do outro exatamente aquilo que ela é, né? É o chamado
preconceito. Nós olhamos para uma pessoa, já analisamos ela de longe, já temos um preconceito com respeito a ela. Nós precisamos examinar a nós mesmos, sabe? E conhecer bem nós mesmos. Segundo ponto, a primeira pessoa com quem me devo me dar bem sou eu mesmo, é a autoimagem. Tudo na vida depende de como nos relacionamos com Deus, com o próximo e conosco mesmo. Quando você se relaciona bem com Deus, cresce em sua autoestima e isso contribui para o desenvolvimento dos seus relacionamentos interpessoais. Mas antes de relacionar com Deus e antes de relacionar com as pessoas, eu preciso me relacionar bem comigo mesmo. Eu preciso todos os dias me olhar no espelho e me autoexaminar, não só a aparência, mas pensar também nas coisas que eu faço, como que eu me conduzo, como eu trato com as pessoas, como é a minha caminhada, e examinar se eu estou bem diante de Deus e dos homens. Isso é muito importante. Terceiro, a primeira pessoa que me cria problemas sou eu mesmo, é a autocrítica. Tem pessoas que acham que não dá problema nenhum, né? Ele é o tal, ele não tem dificuldade, não tem defeito, não namora ninguém, não perturba ninguém, e todo mundo tem que gostar dele do jeito que ele é, porque ele é perfeito. E isso é uma grande ironia, né? Todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem defeitos. Não há crescimento quando não há autocrítica. Sem um espelho é impossível enxergar a nós mesmos. Quando falta autocrítica, significa que temos um problema chamado eu cego. O eu cego é tudo que as pessoas ao meu redor percebem em mim que eu não consigo perceber. Por essa razão, é indispensável a prática da introspecção. Por exemplo, as pessoas que convivem comigo dizem que eu sou manso. Muitos já falaram comigo assim, gostaria de ter a mansidão que você tem. Sabe, irmãos, eu também tenho emoções, eu também tenho raiva às vezes, eu também tenho ira, eu também tenho vontade de revidar às vezes eu não concordo com o que a pessoa fala comigo, eu tenho vontade, como diz a gíria aí, descer do tamanco, né? Mas eu sou controlado. E esse autocontrole não é força própria minha mesmo. Eu tive dificuldade de me controlar. Quando eu vim para a presença do Senhor, eu não era assim tão tolerante. Mas hoje eu consigo me controlar para não ofender as pessoas. Eu prefiro ficar ofendido do que ofender alguém. Então eu sou um manso controlado pelo Espírito do Senhor. Por isso eu convivo bem com as pessoas me acham manso, mas não é que eu sou manso por natureza. Eu também tenho minhas dificuldades que precisam ser dominadas, controladas pelo Espírito do Senhor. A primeira pessoa que precisa mudar sou eu mesmo. Diz a história que lá na pré-história, quando o homem inventou a roda era quadrada. Ele colocou a roda quadrada no carrinho e saiu arrastando aquilo, dando aqueles trancos. Mas a roda foi batendo em pedras, em tocos de madeira e foi quebrando as quinas até ficar redonda. E quando ela ficou redonda, o homem olhou e falou assim, puxa vida, a roda redonda é muito melhor. Tem pessoas que são cheias de quinas. Qualquer lado que você esbarrar nela, você se machuca. Então, é necessário que essas quinas sejam quebradas. Muitas vezes nós mesmos não queremos quebrar essas quinas, porque dói. Mexer no nosso caráter dói, mexer no nosso jeito de ser dói. Corrigir alguns costumes ou maus costumes que nós temos nos custa um preço, às vezes doloroso. Então a gente prefere viver cheio de quina, esbarrando por aí, machucando pessoas. Mas quando você quebra essas quinas, você fica melhor de relacionar com as pessoas, você não machuca tanto. Às vezes a gente parece um porco-espinho, né? O porco-espinho, se você aproximar dele, você sai todo cheio de espinhos. Muitas vezes nós somos assim. As pessoas evitam se aproximar de nós por medo de se machucar. E os relacionamentos ficam quebrados, né? Então é preciso tomar esse cuidado
de nos deixar ser controlado por Deus. Isso chama de desenvolvimento pessoal, é a quebra das quinas. Quem procura justificar suas falhas, apontando as falhas dos outros, torna-se prisioneiro da mediocridade, não se aperfeiçoa nunca. O segredo daqueles que alcançam um alto nível de desenvolvimento pessoal é a humildade, que os manteve sempre abertos para mudanças necessárias. Um exemplo de pessoa que aceitava a correção é o rei Davi. Davi, quando cometeu aquele pecado tão falado na Bíblia, tão comentado nas igrejas, nas pregações, ele cometeu o pecado e ficou na dele. Até que um dia o profeta Natan chegou para ele e falou assim: rei, havia um homem que tinha abundância de ovelhas no pasto, muitas ovelhas mesmo. E um dia chegou uma visita na casa dele, ele tinha que matar uma ovelha para fazer o jantar. E ele foi na casa de um servo dele que tinha uma ovelhinha só. Ele pegou essa ovelhinha do servo e matou ela e comeu. E Davi se irou naquele momento e falou assim: esse homem é digno de morte. Como que faz uma coisa dessa? É digno de morte. E o Natan apontou o dedo para ele e falou assim: rei, esse homem é você. Você tinha abundância de mulheres que eu te dei, que Deus te deu, se você quisesse daria mais. No entanto, você foi e na casa de Urias e pegou a esposa do homem e ainda matou ele pela mão dos pecadores. Esse homem é você. Naquele mesmo momento, Davi baixou sua cabeça e falou assim: realmente eu pequei contra Deus. E Natan falou assim: por causa do seu arrependimento, o seu pecado já foi transpassado, você não vai morrer. Vai ter algumas consequências, mas não vai morrer. Mas o que eu quero frisar aqui, que Davi é um homem que reconhecia quando ele errava. Nós muitas vezes negamos, a gente bate o pé e fala assim: eu não fiz isso, eu não errei, quem errou foi você. A gente aponta os defeitos dos outros e esquece dos nossos. Não tem essa autocrítica, tenta justificar nossas falhas apontando as falhas dos outros. A primeira pessoa que pode fazer diferença sou eu mesmo, isso é uma responsabilidade. Sua vida pode ser um sucesso ou um fracasso, depende de como você quer construí-la. É hora de assumir a responsabilidade das áreas a serem melhoradas, fazer um autoexame e desatar os nós que precisam ser desatados. A gente precisa, de vez em quando, a gente ouve muita frase assim: quem vive de passado é museu. Realmente, museu vive de coisas antigas, passadas, mas muitas vezes nós precisamos, no nosso autoexame diário, olhar para o passado e ver de onde nós saímos, de onde nós viemos, a nossa caminhada, o que fizemos de certo, o que fizemos de errado, ou onde é que nós erramos, onde é que tropeçamos. A Bíblia nos aconselha, em Apocalipse, a voltar ao primeiro amor, lembrar de onde caiu e voltar a praticar as primeiras obras. Nós precisamos entender isso e olhar para trás e ver onde foi que nós tropeçamos e buscar um conserto. Às vezes a gente tem uma dificuldade no relacionamento que começou muitos anos atrás. Às vezes com uma palavra mal falada a gente destruiu um bom relacionamento e criou uma casca que atrapalha o nosso relacionamento atualmente. Isso precisa ser consertado, precisa ser reconhecido o nosso erro e voltar atrás, voltar a praticar as primeiras obras, é o que diz a palavra de Deus para as nossas vidas. Então a vida pode ser um sucesso ou um fracasso, depende de como você constrói. Colocando a inteligência nas emoções. Falando em emoções, a maioria das pessoas vive emocionalmente. É outro ponto que eu procuro fazer, eu vivo mais a realidade das coisas. Eu sou quase 100% razão e pouca emoção. Não é que eu não tenho emoção, não, eu me emociono também, eu choro às vezes, eu me entristeço às vezes, eu sofro, mas quando o assunto é decidir, tomar decisões, eu não vou pelas emoções, eu vou pela razão. E a Bíblia nos ensina isso. Até o culto nosso a Deus precisa ser racional, precisa ser dentro da razão, precisa ser algo compreensível.
Então nós precisamos atentar para isso. Colocando a inteligência nas emoções, descobrir o poder que há nos relacionamentos é um fator decisivo para que haja uma mudança na forma de tratar as pessoas. Lemos no livro de Eclesiastes que se o cordão que é da amizade, o cordão de 3 dobras, não se quebra tão depressa. Então, nós precisamos entender que a amizade, o homem foi feito para viver socialmente, e a amizade faz parte dessa vida social, e como faz parte, é muito importante ter amigos. Não é fácil ter amigos, não é fácil ter pessoas com quem você pode contar. Às vezes você anda anos e anos atrás de uma pessoa em quem você possa confiar, e depois de tudo isso ela ainda trai você, ela ainda faz coisa que desagrada você. Mas é importante ter amigos. O amigo, a Bíblia diz assim, que tem amigo que é mais chegado do que irmão, né? Às vezes o seu irmão está longe, o amigo é o que está perto. Inteligência emocional é relacionamento interpessoal. A qualidade dos nossos relacionamentos depende da maneira como lidamos com as nossas emoções. Por exemplo, Paulo fala sobre a ira como um relacionamento normal se for controlada, porém, quando fora do controle, causa prejuízos irreparáveis. Ninguém está isento de irar-se. Ninguém está isento de ficar com raiva. A Bíblia deixa claro assim que nós não podemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Às vezes você perde a paciência com alguém, isso acontece com todo mundo. Por mais calmo que você seja, por mais controlado que você seja, por mais manso que você seja, tem momentos, tem coisas que nos traz a ira, nos deixa irados. Então nesse momento nós precisamos exercer o nosso autocontrole e se a gente passar do limite, voltar atrás e consertar antes que o sol se ponha, é o que a Bíblia diz. Nós precisamos aprender a pedir perdão. Foi a pregação de domingo, né? Precisamos aprender a perdoar e ser perdoados. Porque a própria Bíblia deixa claro assim, se não perdoarmos as falhas dos outros, nós também não seremos perdoados por Deus. Então é importante exercer o direito e o dever do perdão, o direito de ser perdoado e o dever de perdoar aqueles que lhe ofendem. É o que diz a Bíblia para nós. A tecla entre o estímulo e a resposta. Isso aqui é muito importante, irmão. Tem pessoas que respondem sem pensar. Entre o estímulo e a resposta existe um espaço no qual você tem a liberdade de escolher a resposta que dará. Nesse espaço você precisa criar a tecla chamada pausa. Há pessoas que por qualquer motivo perdem o controle de suas emoções. Ofendem o cônjuge, ofendem os filhos, ofendem os pais, os amigos, etc. São pessoas tóxicas. Se a resposta branda desvia o furor, o que é necessário para responder assim? Primeiro, crie uma tecla chamada pausa no espaço que há entre o estímulo e a resposta. Quando você pensa antes para responder, você dá uma resposta melhor, uma resposta mais sensata. Às vezes a pergunta até merece uma resposta bruta, brusca, à altura, mas você pensa e dá uma resposta para abrandar o furor da pessoa. Primeiro, crie uma tecla chamada pausa no espaço que entra o estímulo e a resposta. Segundo, nunca responda com base no que você está sentindo, mas sim com base em princípios. Terceiro, lembre-se de que você tem o controle, o poder da decisão. Ninguém pode decidir por você. Uma vez eu contei aqui na escola dominical uma historinha que existe sobre a água milagrosa. Muitas pessoas depois me procuravam assim, o negócio dá certo mesmo. Quando você está em dificuldade no relacionamento, vamos colocar um casal, que um não está mais tolerando o outro e as brigas acontecem constantemente por causa de palavras ríspidas. Então, certa vez, uma irmã procurou o pastor e falou assim, pastor, lá em casa está difícil demais, a gente está brigando todo dia. Qualquer coisinha vira briga, qualquer palavra vira agressão. Ele falou assim, irmã, vou te dar uma garrafinha de água, essa água é milagrosa. Você vai levar essa água para casa, toda vez que o seu marido começar a brigar com você, você enche a boca d'água com essa água.
E assim ela começou a fazer. Todas as vezes que o marido começava a xingar ela, brigar com ela, ao invés de responder, ela enchia a boca com aquela água. Ela não podia falar porque ela estava com a boca cheia d'água. E assim foi passando o tempo e as brigas terminaram. E ela procurou o pastor e falou assim: pastor, essa água é milagrosa mesmo, ela funciona. Desde o dia que eu comecei a fazer do jeito que o senhor mandou, não teve mais briga lá em casa. Então é uma questão de sensatez. Em Provérbios tem um versículo que diz assim, que se não houver mais lenha, o fogo se apaga. Que se alguém calar, cessa a contenda. A contenda só acontece no mínimo de duas pessoas, uma agredindo a outra e a outra agredindo a uma. Mas quando um se cala, a contenda termina. Assim, não havendo lenha, acaba o fogo. É o que diz a palavra de Deus para nós. O bom humor é um lubrificante social. Podemos afirmar que o senso de humor genuíno é como a alegria profunda que Paulo descreve na lista das virtudes do fruto do Espírito, em Gálatas 5, 22 e 23. Qual a diferença entre alegria e felicidade? Felicidade é um sentimento que depende das circunstâncias. Alegria é um sentimento que independe das circunstâncias. Um exemplo disso é Paulo e Silas cantando na prisão, depois de haverem sido açoitados. Vocês conhecem a história lá em Filipos, né? Paulo e Silas foram presos, estavam amarrados no tronco dentro da cadeia, e todos machucados de tantas lambadas que tinha tomado, e de repente um falou para o outro assim: vamos cantar um hino? Vamos. E começaram a cantar um hino, creio eu, com a voz trêmula, triste, né? Por causa da dor que sentia dos açoites, porém com o coração alegre na presença de Deus, independente das circunstâncias, e começaram a cantar um hino. E a Bíblia conta que quando eles começaram a cantar, houve um terremoto e a prisão, as paredes da cadeia caíram todas, eles ficaram livres. Mesmo assim não fugiram, e quando o carcereiro viu aquela situação, ele quis se matar, e Paulo disse: não faça isso, nós estamos aqui. E naquela noite o carcereiro e a sua família foram salvos. Tudo porque um homem ou dois homens machucados cantaram um hino a Deus num momento de extrema dificuldade. Eles poderiam estar xingando, espraguejando ali, reclamando, no entanto eles estavam louvando a Deus e Deus operou ali um grande milagre. Então não depende da circunstância. Jesus começou seu ministério público em uma festa. João 2, de 1 a 12, foi quando Jesus foi ao casamento, né? Ele operou seu primeiro milagre, transformando a água em vinho. O escritor Elon Trueblood escreveu como Jesus usou o humor, a sátira, a ironia e o paradoxo a fim de ajudar a esclarecer ideias profundas. Isso se verifica em algumas passagens do Evangelho. Vejamos algumas: coar um mosquito, engolir um camelo, o camelo passando pelo fundo de uma agulha, cegos guiando outros cegos, mortos sepultando mortos, figos de espinheiros, argueiro e trave no olho. O que é mais fácil, perdoar ou curar? Quando a lógica seria perguntar o que é mais difícil. Como todas as demais virtudes do caráter, a mansidão é o resultado de uma vida governada por Deus através do Espírito Santo. O desenvolvimento dessa virtude depende da prática de alguns princípios fundamentais, os quais são. Aqui eu vou dar alguns princípios fundamentais dessa prática. Primeiro, submeta o seu temperamento ao controle do Espírito Santo. Irmãos, a gente vem do mundo com a casca grossa, acostumada a disputar, acostumada a revidar, acostumada a brigar, acostumada a fazer valer a nossa vontade, a nossa força, muitas vezes, a nossa capacidade, fazer valer o nosso dinheiro, o nosso poder aquisitivo. Muitas vezes a gente vem cascudo lá do mundo e precisa ser domado pelo Espírito de Deus. Mas o Espírito de Deus não força ninguém, Ele só trabalha em quem permite. Quando nós abrimos o nosso coração para Ele entrar e Ele fazer morada,
Ele começa a transformar a gente de dentro para fora, mudando o nosso caráter. Segundo, nunca seja precipitado em responder aos estímulos. Muitas vezes dá vontade de responder, sabe? Dá vontade de falar do jeito que a gente ouve, mas é preciso ter um autocontrole para não ofender as pessoas. Seja humilde para aceitar provocações e responder conforme os princípios da palavra. Diante das provocações, faça a si mesmo a pergunta: em meu lugar, o que faria Jesus? Não aceite que o diabo toque piano nos seus nervos. Isso aqui é uma metáfora, né? Você às vezes fica tão nervoso, tão apreensivo, tão agressivo com certas situações, que o inimigo tem um campo aberto para ele trabalhar e usar você como instrumento dele. Você deixa de ser instrumento de Deus e passa a ser instrumento do diabo, por causa da sua ira não controlada. Tenha um coração de servo. Já falei isso aqui na lição passada, sobre ter o coração de servo. Coração disposto a se humilhar, a se colocar abaixo das outras pessoas. Foi o que Jesus fez quando lavou os pés dos discípulos. Ele disse: olha, vocês me chamam mestre e Senhor e dizeis bem porque eu sou. No entanto, eu estou lavando os pés de vocês. Então vai e faça a mesma coisa. Coração de servo. Cultive a longanimidade. Longanimidade é paciência, é ânimo longo, ou seja, longa paciência. Saiba esperar sem se estressar. Uma das coisas mais difíceis desta vida é esperar. Tudo que você vai esperar dá canseira. Você esperar um atendimento, você esperar numa fila, você esperar algo que está prometido a você, esperar... Tudo que a gente vai esperar é difícil. É preciso ter paciência para esperar. E a palavra de Deus nos instrui que devemos esperar com paciência no Senhor, né? E no tempo certo, no tempo de Deus, as coisas irão acontecer. Então eu preciso ter autocontrole sobre isso também. Ore sobre esse assunto. É na presença de Deus que as nossas fraquezas desaparecem. Se esforce para que Deus seja glorificado sempre nas suas atitudes e comportamento. É a velha pergunta: o que faria Jesus no meu lugar? Né? Se fosse ele, o que ele responderia? É preciso pensar antes de dar a resposta. Rompendo o ciclo do ódio. Tem uma historinha que alguém viu um cachorro gritando no fundo do quintal e foi tentar saber por que o cachorro estava gritando. O menino falou assim: eu dei uma paulada nele. Falei, mas por que você bateu no cachorro? Falei, porque minha mãe me bateu sem motivo. Ele foi na mãe do menino e falou, por que você bateu no menino sem motivo? Falei, porque o meu marido chegou nervoso do serviço e me xingou todo, porque o almoço não estava, a janta não estava pronta. Aí foi no marido e falou assim, por que você chegou nervoso? Falei, porque meu chefe hoje acabou comigo. Não tinha motivo nenhum, estava na minha sala tranquilo, ele chegou lá e me xingou todo e brigou comigo. Então, é uma cadeia que às vezes começa lá na empresa onde você trabalha e vai rematando o seu cachorro lá no fundo do quintal. Porque um vai transferindo a ira para o outro, um vai transferindo as responsabilidades para o outro. Cada um quer descontar o que recebeu em outro. E essa escada vai descendo até chegar no pobre do cachorro, né? Nós precisamos ter esse cuidado para não transferir as nossas responsabilidades a outras pessoas. Você não é assim, né? Prometo que amanhã farei seu prato favorito, disse a mulher que foi xingada. Retirou-se e deixou sozinho com seus pensamentos. Nesse momento, rompeu-se o círculo do ódio. Esbarrou na tolerância, na doçura, na mansidão, no perdão e no amor. Quando alguém é controlado pelo Espírito de Deus, está no meio dessa cadeia aí que eu citei, ele pode quebrar essa cadeia, ele pode quebrar essa sequência de maus tratos, essa sequência de injúrias. Quando você tem o coração controlado, não vou dizer dominado, ninguém é dominado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito é espontâneo na nossa vida
Ele trabalha quando nós permitimos, ninguém é dominado, mas somos controlados por Ele, nós damos a Ele a direção da nossa vida. Nós colocamos na mão dele o volante da nossa vida. Ele dirige de acordo com a sua vontade, com a sua bondade e misericórdia, quando nós permitimos. E quando nós permitimos que o Espírito Santo dirija a nossa vida, nós quebramos essa cadeia, nós quebramos essa sequência de maldições que vem sobre a nossa vida, nossa família, e a gente quebra o nosso inimigo também, né? Ele perde o seu poder de agir em nossas vidas. A mansidão se adquire, ela é forjada quando se põe em prática os princípios fundamentais da vida cristã que agrada a Deus. É preciso deixar Deus governar a nossa vida e praticar a mansidão nos momentos em que precisamos dar uma resposta a alguém. A mansidão funciona exatamente quando você precisa dela, né? Se você está no círculo do ódio e do estresse, lembre-se que com mansidão e tolerância, doçura, perdão e amor pode-se quebrá-lo. Reflita sobre isso e faça uma autoavaliação. Então, no espelho do nosso dia a dia, nós vamos examinando a nós mesmos e deixando que Deus molde o nosso caráter de acordo com a sua vontade. Deus sabe o que faz sobre as nossas vidas, nós mesmos não temos condições de fazer isso. Mas quando Deus está no controle, nosso caráter pode ser moldado, mudado, transformado para a glória de Deus. Medite sobre essa palavra, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.